paz do Senhor, queridos. Amém. Estamos de volta da Igreja Assembleia de Deus de Areia Branca, nesta manhã de domingo. A data de hoje é 28 de junho de 2020. Estamos aqui apostos para começar a nossa escola bíblica dominical, a última do trimestre, como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Para essa aula de hoje, nós vamos ter a presença do pastor ou do professor mestre titular Adilson e do nosso auxiliar Alian, que vão estar aqui à mesa para esse projeto tão especial que é a Escola Bíblica Dominical. Desde já, eu desejo a você do Facebook, do Instagram, uma boa aula e que o Espírito Santo possa conduzi-lo em harmonia, falando desse tema tão especial. Para isso, a nossa oração é que você seja bem proveitoso nesse assunto desta manhã. Querido Deus e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer por esse dia, pelo dom da vida, e por poder estar aqui, Senhor, para aprender a tua palavra. Guia os teus servos na tua presença, pelo teu Santo Espírito. Nos dá uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, pastor. Fique à vontade, Deus abençoe. Amém. Bem-vindo, querida irmã Alian. Amém. É uma honra, né? Estarmos aqui para discursarmos um pouco a respeito da última lição, e a lição de número 13, como o pastor mesmo já disse, no dia 28 de junho, a batalha espiritual e as armas do crente. Durante esse trimestre inteiro, nós estudamos a carta aos Efésios, onde o enfoque é a igreja eleita, a igreja de Cristo, a única, exclusiva e verdadeira, a noiva do Cordeiro. E foram vários temas, do capítulo 1 até o capítulo 6, foram temas assim que palpitaram o nosso coração, nos alimentaram. E agora no capítulo 6, que tem não apenas esse tema da batalha espiritual, mas tem uma despedida, tem algumas orientações aos escravos, aos senhores, e no final uma saudação e uma bênção. Mas do versículo 10 até justamente o versículo 20, aí a gente encontra exatamente a questão da armadura do cristão, que é um texto clássico também dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus, apesar de estar em uma carta de Paulo, mas se trata de algo que Jesus também já tratou. Jesus ele já falou a respeito disso, da existência de um império, o império das trevas, que é um império que existe, mas que ele não tem todo o domínio, não tem todo o poder. Ele tem uma atuação limitada e que nos tempos atuais existem duas vertentes, basicamente. Daqueles que dão superpoderes ao chefe das trevas, o inimigo de nossas almas, e há aqueles também que ignoram essa batalha, esse reino espiritual, e vivem como se nada estivesse acontecendo. Então, para nós cristãos, evangélicos, pentecostais, assembleanos, ou de qualquer denominação que seja, que respeitamos e entendemos a Bíblia como a palavra de Deus, nós sempre temos que ter uma postura de equilíbrio, de bom senso, removendo os excessos humanos e deixando a palavra de Deus se explicar e nos orientar como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Então, querida irmã Aliana, eu gostaria que você me ajudasse nessas leituras, enfim, nesses comentários, certo? Eu vou ler o texto áureo, depois você me informa a verdade prática e passamos a leitura bíblica em classe, fazendo uma leitura alternada, tá certo? Bem-vindo a você que está em casa nos acompanhando, bem-vindo aos irmãos que estão aqui, Eu, o irmão Alian, o pastor Zé Carlos, o irmão Tiago, na técnica, digamos assim, técnica de áudio e vídeo, não é mais a técnica de som, agora é a técnica de audiovisual, E aqueles que estão em casa, que a paz de Cristo continue conosco hoje e sempre. O textuário se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática, irmão Leandro. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Ótimo. Agora vamos fazer a leitura alternada, capítulo 6 de Efésios, versículo 10 até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas nesse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, Pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Aleluia, né? Então, nós vemos aí uma exposição em 10 versículos que daria inúmeros e inúmeros sermões, né, a respeito desse tema palpitante que é a batalha espiritual. Algumas correntes, né, chamadas de neopentecostais, exageram, né, e começam a pregar algumas doutrinas, né, que é necessário estar identificando o demônio, fazendo o mapa do passado, fazendo culto de libertação, né, culto de retomada do local, enfim, fazendo libertação em vidas antigas. Então são práticas que a palavra simplesmente não aponta e que a gente, ao ler o texto, a gente não percebe nenhum exagero. É algo aqui muito natural, muito simples. O apóstolo Paulo, como a gente vai ver, ele faz uso daquilo que existia, que é a armadura do soldado romano, e ele era militar, ele sabe muito bem do que está falando aqui, né? E a gente começa a ver que esse capítulo, esse versículo 10, ele já começa assim: no demais, né, queridos irmãos, né? As versões mais modernas, ao invés disso, ele diz assim: para terminar, em outras palavras, para concluir, o que importa, meu irmão, depois de tudo isso? Para concluir, meus queridos irmãos, busquem a força no Senhor e no seu poder. Está vendo? Aí ele utiliza a palavra força, a palavra poder como coisas distintas, né? Força como sendo a capacidade de realizar trabalho, e o poder como sendo a energia geral que sustenta tudo. Então o homem, ele pode executar força, ele pode aplicar força sobre o sistema. Isso a física explica. Mas o poder, ele vem do alto. O poder diz respeito à energia que move o universo. E o grande gerador de tudo isso é o Criador. Então, eu não devo confiar nem na minha força, nem no poder. O poder eu não tenho nenhum. Mas eu posso ter uma força, uma capacidade de realizar um trabalho, de realizar um serviço, escrever, produzir. Mas ele diz, olha, para terminar tudo isso que temos dito até agora, nos outros capítulos, vamos agora falar disso. Você quer força, quer ter poder? Busque naquele que é o dono de tudo. E quem é esse dono? É o Senhor. E qual é a recomendação no versículo 12? Se revista de toda a armadura de Deus. Aí é que está. Deus preparou uma armadura para o crente, né? E é o que a gente vai ver. E nessa lição nós temos 3 aspectos a colocar. Em termos gerais, vamos ter que mostrar que o uso da armadura de Deus
assegura a vitória no campo da batalha espiritual. É o uso correto de uma armadura preparada por Deus e entregue ao crente em particular. E agora, nos objetivos específicos, nós temos 3 pontos. Demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, mostrar qual é o campo de batalha e, por fim, saber quais as armas espirituais que estão disponíveis, né, que são indispensáveis ao crente. Então veja que há todo um conjunto. Qual a importância, Aliana, de se preparar para uma batalha? Nós estamos em batalha? É a primeira coisa que eu tenho que pensar. Que tipo de batalha é essa que eu não estou vendo? Estou aqui com você, com os irmãos, conversando, mas o que está acontecendo? Cadê essa batalha? Ela acontece onde? Aí eu vou conhecer o campo dessa batalha e saber como operar dentro dessa batalha. Não pode falar alguma coisa a respeito disso, sobre o que é batalha espiritual na sua visão, por exemplo? E se você tiver também alguma dúvida, nos colocar, né? Pode dizer, pode mandar aí através dos canais virtuais e o que for possível estaremos falando. Quando não, a gente dá uma resposta a seguir. E aí, Alião, o que é batalha espiritual? E quais são essas armas do crente no seu entendimento? A batalha espiritual podemos dizer, são batalhas invisíveis, né? Que elas acontecem nos espaços siderais. A Bíblia nos diz que nós não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do ar, né? E para vencermos esta batalha espiritual, é necessário nós nos revestirmos das armaduras de Deus, porque um bom soldado, para ir para uma guerra, tem que se revestir de todas as armas possíveis para enfrentar o seu inimigo, né? E para que ele não venha a ser vencido, e sim que ele vença. Então, em todo tempo, nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. Uma delas são a própria palavra do Senhor que nós temos em nossas mãos. Essa é uma das armas que nós devemos, uma das armas essenciais para as nossas vidas, para enfrentarmos as hostes do inimigo. Interessante. Então, é uma batalha que não se trava prioritariamente no campo da matéria. Isso. Do átomo, da molécula, do íon, do físico, do palpável. Mas é algo que acontece num outro plano, numa outra dimensão, que é a dimensão do espírito. E nessa dimensão do espírito existem forças e poderes das trevas nas regiões celestes, quer dizer, nos ares, no espaço sideral, como você bem se coloca, né? Em regiões que nós não conseguimos medir. É ali, é lá. Não, é num outro contexto, é numa outra dimensão que é chamada dimensão do espírito. Então nós, enquanto seres materiais, né, que temos carne e sangue, como é dito aí, nós não temos assim a capacidade de investigar esse reino espiritual, né? Porque é a dimensão dos anjos, digamos assim. E por que não dizer dos anjos e dos demônios, né? Dos espíritos de Deus, dos espíritos obedientes ao Senhor, os anjos. E aí eles são divididos em categorias, né? Serafins, querubins, arcanjos e tal. E também tem as hostes da maldade, como são ditos. São os exércitos do grande chefão das trevas, né? O antigo Lúcifer, que se tornou diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente, como Apocalipse fala no capítulo 12. E o exército das trevas, comandado por ele, para batalhar contra a humanidade. E em especial contra quem? A igreja do Senhor, que é sua inimiga ou sua adversária número 1. Então o objetivo do maligno é matar, roubar e destruir, foi o que Jesus falou. E ele faz isso em todos os setores, e em especial contra quem? Contra nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é algo que a gente precisa ter em mente, que não é uma brincadeira, né, que não é algo para espantar, para causar pânico, mas o objetivo dessa lição é colocar-nos num estado de alerta permanente. De que maneira? Ficar com medo, vi um despacho ali na esquina, oh meu Deus, estão falando isso, tem essa praga da pandemia aí, eu tenho medo de me contaminar. Não. É no sentido de gerar um zelo, uma responsabilidade e uma mudança de atitude. Ter cuidado, é o que está, o orar e o vigiar, né? A vigilância em todos os aspectos da vida.
aspectos sanitários, como estamos mantendo, né? Aspectos espirituais, aspectos de oração, de consagração, de entrega ao Senhor, de aproximação com a palavra, né? Porque ao ter essa aproximação com a palavra, você se reveste dessa armadura. E aí não precisa fazer uma campanha, como eu já participei no início da minha carreira, né? Fiz 30 anos de batismo dia 24, eu louvo a Deus por isso. E nessas 3 décadas que eu acompanho o Evangelho, eu participei de muitos cursos, de muitas coisas boas, produtivas e muitas coisas imaturas. Mas isso é comum, né? Vem aquela corrente dos Estados Unidos, aquele irmão ali está orando e as pessoas vão ganhar dente de ouro. Eu passei por tudo isso, né? Aqueles ali, olha, hoje vai ser o culto para pegar o capacete da salvação, vamos para o monte e vamos estar clamando a Deus pelo capacete da salvação, entendeu? Amanhã vai ser pelo escudo da fé. E foram fazendo isso de uma maneira um tanto infantil, no sentido de que a gente tinha que buscar, e eram para poucos, era como se fosse algo para os privilegiados. E aqui a gente não percebe no texto, né, nada de privilégio, né? Para terminar, como ele diz, torne-se cada vez mais fortes, né? Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força. Então, isso é para todos, aliás. Não é para uma elite espiritual, não é para o clero, a cabeça, o presbitério, não. É só para os iluminados, não. Para terminar tudo, eu achei o que a nova tradução da linguagem de Deus colocou muito incisivo. Ao invés de no demais, não. Para terminar, para encerrar a questão, você está vendo tudo isso? O resumo é esse, isso é muito bom, está no versículo 10. Se tornem cada vez mais fortes. Aí vem a receita. Como? Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Tem outro caminho? Você quer ser forte? Viva unido com o Senhor. Bom, a partir daí, aí ele começa a dizer, o que vem após essa união com o Senhor? Quais são os elementos que vêm a partir dessa... O que eu ganho ao viver unido com o Senhor? Né? Aí ele vem, vistam-se com toda a armadura, com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, a astuta cilada do diabo. E é exatamente isso que vamos ver. Eu não vou discursar sobre o texto agora, mas no momento a gente pode ler, né, porque tem algumas palavras que são difíceis na versão revista e corrigida de Almeida, né? Principalmente principado e potestade, que às vezes que é o osso da língua. O que é um principado? O que é uma potestade? Né? Aparece até a língua do pé, né? Então, a gente vai começar na introdução, vou ler na parte, você vai lendo outra, dá um comentário, certo? E você que está em casa, né, também pode dizer alguma coisa, diga o ok, né? Bom, a introdução diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de superar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Quem são os soldados de Cristo? Está vendo? Ele coloca todo mundo aqui num contexto de exército, e como exército existem os soldados, nos dois lados da batalha, né? Dois lados que estão em confronto. Tem soldados de um lado e soldados do outro. E como soldados de Cristo, nós temos uma roupa. Essa roupa é chamada de armadura. E quem conhece os filmes de história, os livros de história, sabe o que é, né? Quantas peças tem a armadura. Eu me lembro de Davi, quando inventou, né? Davi teve um surto, né? Davi, aquele menino ridículo, né? Dentro da comunidade ali, um menino de uma cidadezinha pequena. Ele inventa, né? Não sei de onde, que era capaz de matar um gigante de quase 3 metros. Menino louco, né? Aí eu vou matar o menino, você quer? Eu vou. E cadê o valente de vocês? Cadê? E aquele gigante todo dia afrontando. E os meninos e os homens lá, tudo tremendo. Chega um rapazote que diz que vai. Aí Saul vai para um lado, vai para o outro, né, Alinha? E interessante é o seguinte: bom, se você quer ir, eu vou deixar. Mas você não vai de mão limpa, não? Eu vou botar em você a minha armadura.
A pior coisa do crente é querer usar a armadura do outro, né? E a gente vê muito isso dentro das comunidades. Eu quero o ministério de água, eu quero o ministério do pastor, que era a capacidade de aliança, não porque está na mão dele, está mal empregado, aí se arrebenta. Davi botou aquela armadura toda, com capacete, com couraça, com bota, com escudo, com espada, ele não conseguiu se movimentar, simplesmente porque aquela armadura não era para ele. Então aquilo que não é para você, com certeza é para outra pessoa, é bênção do mesmo jeito. Cada um tem a sua específica, né? Sim, Deus tirou sob medida, aliança. O que é para você é sob medida. Deus, ele não é genérico, ele não é generalista, ele é específico com você. Ele cuida de mim dentro da minha necessidade e cuida da sua necessidade em particular. Então, nesse caso da armadura, ela tem o seu formato, ela tem o seu tamanho, né? E a especificidade é Deus quem dá. Não, você vai ser especialista nesse campo da batalha. Por exemplo, o campo do louvor. É um campo formidável, né? Então, o louvor a gente vê na palavra que ele foi usado para derrubar muralhas. Então, tem momentos que era só parar e louvar, tocar trombeta, ou cantar, ou dançar diante de Deus, conforme os critérios. E acontecia o quê? A muralha derrubava, os inimigos se matavam uns aos outros, não era isso? Tocava a trombeta, acabou. Então, veja, as estratégias de guerra é Deus que dá. E nós, como soldados, temos que dizer, Senhor, eu estou aqui. O que eu faço agora? Qual é a minha parte nesse exército enquanto soldado? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou ficar na linha de frente, eu vou estar ministrando ensino, eu vou estar pregando, eu vou estar orando por um enfermo, eu vou estar visitando, eu vou estar organizando a parte da assistência social, a parte de música. E existe tudo isso que faz parte da engrenagem da igreja é acessório na batalha espiritual. Agora, quando eu fico na igreja, eu não quero não, porque aquele lugar ali era para mim. Não, ele canta bem, mas eu queria cantar melhor, eu queria cantar como ele. Aí já vem o que a gente chama das contaminações do reino das trevas para minar a força da igreja. Inveja, ciúme, né? Pretensão de achar que o outro é menor, né? Quer falar algo, Aliança? Fica à vontade. Então vamos ao primeiro tópico, que é o preparo espiritual do crente para a batalha. Como é que o crente vai se preparar para a batalha? E aí vem fortalecidos no poder do Senhor. Então faça a leitura, querido, por favor. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecidos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos no meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas, capítulo 10, versículo 19. O que você achou aí dessa receita e dessa coisa de conhecer, simplesmente por conhecer e frequentar os cultos ali? Eu achei isso muito interessante. O que é que você fala a respeito aí desse... o que é conferido, né, pelo poder do Espírito Santo, esse fortalecido no Senhor? Eu achei isso muito tocante. É que ele diz, esse excelso poder não é conferido pela comunhão com Deus em Cristo. Não. Esse excesso de poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. E aí ele coloca aí 3 coisinhas, né? Veja. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. O quê? Renovar a mente? Mas eu sou renovado, eu sou pentecostal, eu sou varão de guerra, eu sou né? Língua estranha pra lá, eu sou do manto, eu sou disso, eu sou daquilo. E a mente atrasada, o que mais? Da vida em santidade. Xiii! O que quer dizer isso, Alinha? A vida em santidade? É uma vida santa, né?
E quer dizer, isolado dos outros? Não. Aí o conceito de santidade medieval era você ser um eremita, ou seja, um cara isolado de tudo num castelo, num mosteiro. É isso? Para não se contaminar. Não é ser isolado de tudo, mas afastado dentro do mal, do pecado, né? Certo. Mas tendo uma influência positiva no mundo, Isso. né? E por último... Ser cheio do Espírito. Significa o que ser cheio do Espírito? Dobrou o joelho e já está falando em língua. Tiago está balançando a cabeça dizendo que não, Tiago, nós somos pentecostais, que é isso? Que heresia é essa? Mas é interessante porque as pessoas associam a ser cheio do Espírito ao falar em línguas estranhas, que é um dos 9 dons que estão lá em 1 Coríntios 12. Esse dom de falar em línguas estranhas, ele foi supervalorizado dentro de algumas correntes pentecostais. Mas ele é apenas um, é o que a gente chama, é o porta de entrada. É um sinal de que Deus batizou, né, a pessoa ali no Espírito Santo, que Jesus batizou, tudo bem. Mas se há línguas estranhas e não há interpretação, o que é que eu faço, Tiago? Né? Ou eu oro em silêncio, né, para que eu seja revestido, ou então eu oro em voz alta e clamo ao Senhor que haja interpretação. Imagina a igreja toda falando em línguas e a visitante, por exemplo. O que ele vai sair dizendo, Leandro? Qual é o tipo de alimento, de nutrição que ele recebe com a igreja toda falando em língua estranha? Então, cuidado. Ser cheio do Espírito não significa necessariamente, toda vez que se ajoelha, falar em língua. Não teve línguas estranhas, o culto foi frio. Eu acho assim, se eu estiver errado, me corrija. Eu acho que existe assim, a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio dele. Sim, com certeza. Entendeu? A partir do momento em que eu aceito a Cristo como Salvador, eu passo a ter o Espírito de Deus na minha vida. Mas ser cheio dele é outra coisa. É a mesma coisa de eu tenho dinheiro, Silvio Santos é cheio. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque eu ter é uma coisa e ser cheio é outra coisa. A visão de Paulo é exatamente essa, da plenitude, é você ser usado, né, pelo Espírito Santo como ele quer. E aí não necessariamente em dom de línguas estranhas, mas tem operação de maravilhas, tem profecia, tem cura, tem libertação, tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? E aí ele fala lá, né, no capítulo 12, ele cita, em 1 Coríntios 12, ele cita os 9 dons, depois ele dá uma pausa, fala da importância, porque ter os dons e não ter amor é a mesma coisa que nada. E quando no capítulo 14 ele fala dos 2 dons assim, mais evidentes na igreja, que é línguas estranhas e profecia, e o dom de interpretar. E aí ele coloca as coisas no lugar. Então, o Pentecostes, ele é para ontem, é para hoje, é para sempre. Até o dia que a igreja estiver aqui conosco. Então, ser cheio do Espírito é estar na direção desse Pentecostes a cada dia. Né? É ter a ousadia do Espírito e ter ao mesmo tempo o equilíbrio e a moderação. Ele não é ostentar, eita glória, aleluia, hoje vai ter revelação, hoje vai ter mistério, aí eu vou para o ciclo de oração, porque tem o profeta ou a profetisa que vai dar um recado. Deus vai dar um recado. Faz de Deus um menino de recado. Eu digo, gente, tome vergonha. Essas expressões não estão nas escrituras sagradas. Deus vai dar uma mensagem. E ele pode falar só assim, eis, Tiago, que a minha mão está sobre ti, e será o teu filho Benjamim, vai ser um grande profeta, tal. Ele precisa isso, às vezes até no louvor, que a irmãzinha coitada chegou ali e Deus toma a palavra. Eu digo, eita, chegou no meu coração. Não precisou reteté, rebuliço, roda-roda, nada disso. O roda-roda da Jequiti não precisou, entendeu? Porque Deus, ele fala, ele conversa da maneira que ele quiser. É necessário que as pessoas sejam apenas instrumentos. Às vezes você vai para o culto de oração, para o ciclo de oração, não vem uma profecia assim nesse tipo, eis que eu me levo. Não, mas de repente foi no louvor. Foi até no versículo que o irmãozinho veio à frente, eu estou ali angustiado, meu Deus, falar comigo, meu Deus, toma o versículo. Fui ele. Isso foi ou não foi uma profecia para mim? Entendeu? Então eu tenho que parar, aí que está a renovação da mente, eu tenho que parar de colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, dentro de uma redoma, e dizer, o Espírito Santo só vai agir se for desse jeito, do meu jeito, porque foi assim que eu aprendi. Do meu passo, o Espírito Santo é Deus, ele age como ele quiser.
Ele abre a boca de uma jumenta. Não foi isso que ele fez? Ele mandou um jumento falar com Balaão. E agora eu quero formatar. Não. E não prestou. Os irmãos não estão dando glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Tem que dizer glória a Deus e aleluia. Vamos fazer um coro de glória a Deus. Aí fica todo mundo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E daí? Isso quer dizer que o culto está cheio de Espírito? Entende? Então, cheio de Espírito é exatamente isso. É santidade, separação, consagração, caminhada diária. Aí voltamos para o doutor Enoque lá no meu começo. Enoque era horrível, né? Olha, Enoque, ô pessoinha que incomoda. Enoque incomodou tanto que Deus, que já não era mais. Não é isso? Ele andou tanto com Deus que já não era. Por quê? O que aconteceu com Enoque? Por tanto andar com Deus. É isso. A igreja precisa andar tanto com Deus porque ela vai ser arrebatada. É só essa igreja que anda, entendeu, Tiago? É a igreja que caminha. Eu ando com Deus e você é arrebatado. Por que eu estou andando? Aí é que está a situação. Eu sou cheio do poder, aleluia, glória a Deus, canto com a beleza, prego, né? Abra a boca, 3.000 glórias, aleluia. Mas e como é que eu estou andando no meu dia a dia? Como eu estou em casa, como eu estou no trabalho, como eu estou com a minha família, em aliança? É difícil. Nós estamos nesse momento de pandemia e somos tentados a todo momento. Ai, cuidado, fulano pegou. Ai, cuidado, eu não vou, né? Tem pessoas da família que não vou nem visitar mais porque está com Covid. Digo, meu Deus está testando, usando esse momento para a igreja acordar e muitos ainda estão dormindo. Por quê? Optaram por andar sozinhos ou com outras companhias, né? E uma coisa que eu aprendi há 30 anos atrás, foi numa palestra que eu participei de um curso de mocidade, era exatamente isso. Eu lembro como hoje. Fizeram um cartaz de cartolina, aí botaram um relógio, umas pegadas, e o título era esse, Tiago: é hora de andar com Deus. Isso, Deus, andar com Deus, que negócio estranho. Aí começou a se mostrar, né, essa questão de Abel, primeiro adorador, aí foi mostrando, né, a questão de Enoque, enfim. Muitos que escolheram andar com Deus, pagaram o preço, mas se fortaleceram no poder. Mas ali não havia Pentecoste. Mas o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas ali eu não via Jesus. Eu digo, idiota, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão desde o princípio. E até antes do princípio. O princípio é uma coisa minha. Eu sou tão limitado ali que eu tenho a obrigação de saber contar o tempo. Mas meu Deus, não. Meu Deus é eterno. Ele é. Acabou. Aí eu fico com essas coisinhas, sabe, de doutrina humana, de querer formatar o que é ser cheio do Espírito. Então, irmão como o Tiago, meu Deus do céu, esse cara não vai ser cheio do Espírito nunca. Porque eu nunca vi ele rodopiando, eu nunca vi ele gritando, esbravejando, tal. Então, isso foi pregado no passado. Não. Crente fervoroso é aquele que explode, e você está ali, aí, parado, envolvido no Espírito Santo, as lágrimas vindo, falando em línguas, ninguém está me vendo. Porque não é para ninguém me ver mesmo. A língua estranha é algo para edificação pessoal, você e Deus. Você, é o Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis, não é assim que está escrito? Então veja, é algo muito simplório, mas ao mesmo tempo profundo. É você e Deus, eu e Deus, e acabou. Não precisa que o outro veja para dizer que eu sou crente ou que eu sou santo, mas eu gosto de aparecer, né? Tá bom aí na filmagem? Quero dar uma selfie, quero fazer isso. É isso que eu quero luzes sobre minha vida. Isso não é andar com Deus. Isso não é ser renovado da mente, certo? E não adianta ficar, eu conheço muito teologia, fiz mestrado, doutorado, frequento os cultos desde a minha meninice. Isso significa vida consagrada, aliás? Você conhece pessoas que, por exemplo, estão há décadas na igreja, esquentando no banco, mas você vê mudança de vida? Né? Em todo lugar você vai ter o joio e o trigo. Então não é o tempo de igreja, não é o conhecimento. Claro, conhecimento teológico é bom, ajuda, mas ultimamente tem atrapalhado muito. Eu sou da corrente pré-tribulacionista. Eu sou pós-tribulacionista. Não. Eu sou mid-tribulacionista. E agora? Onde diabo eu vou com essas coisas? Então, é exatamente isso. Fortalecidos no Senhor significa ter essa comunhão diária com Ele.
A caminhadinha, aquele cartaz marcou para mim até hoje. Eu tinha 16 anos, eu estou com 46, 30 anos depois. Aquele cartaz me marcou. Aquele congresso de jovens lá no Conjunto João Alves, né? Era na outra denominação, mas vieram os jovens do estado inteiro e foi muito bonito. É hora de andar com Deus. É o que o José disse, né? Conheçamos e prossigamos. Ele não só disse conheçamos. Ah, não? Mas prossigamos. O que quer dizer prosseguir? Movimento, né? É. E o conhecimento, ele é algo assim, aparentemente estático. Não, estou aqui, estou lendo aqui, bonitinho, conheci essa palavra, tá, e depois? Vou inchando de conhecimento, vou inchando. Minha vida não anda e a vida dos outros não anda. Então, o cristão é movimento, né? Como eu tinha lido um livro na época da Editora Vida, cristão contagiante. O contagiar os irmãos naquilo que é produtivo, né? De levar adiante o Evangelho. E é essa a questão de prossigamos, eu gostei disso, o prosseguir, o andar, o levar adiante a palavra do Senhor. Algum comentário, alguma palavra? O pastor está ali também, estou observando, muito bem. Tiago, alguma pergunta aí do pessoal? Você também pode fazer pergunta, Tiago, comentário, viu? O irmão Tiago está do outro lado aqui, mas ele... Do outro lado, 2 metros. É, exatamente. Exatamente. Subtópico 2. Ah, agora está difícil, viu? Vigilantes em toda oração e súplica. Por favor, meu caro. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21:36. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar por um favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124, verso 7. Vigiemos em oração e súplica. Legal. Aí veja as palavrinhas bonitas aí, que eu gostaria de saber o que significa. O que quer dizer uma astuta cilada? Astuta cilada do inimigo. O que quer dizer astuta cilada? Armadilha. Armadilha é a cilada. E a astuta quer dizer o quê? Perigosa? Não. Sim, também. Perigosa armadilha. É a armadilha que é muito bem o quê? Arquitetada, planejada, sob medida. Olha, o ataque que é para Tiago é diferente do ataque que é para Bispo. Pode ter certeza. Porque Tiago tem pontos fortes e tem pontos fracos, que são diferentes dos meus pontos fortes e fracos. Então, é calcular. Deixa eu ver qual a altura dele. A gente imagina os demônios assim, com a fitinha aberta. Deixa eu ver. Ponto fraco do Tiago. Esse. É nesse que eu vou atacar. Agora deixa eu ver a linha. Entendeu? É sob medida. Ele faz o ataque exatamente nessa dimensão da medida. E é aí que está a astúcia dele. É conhecer o território, conhecer o inimigo super bem, e ele nos conhece. Repare que ao atacar Jesus Cristo, lá em Mateus 4, na tentação do deserto, ele envolveu as 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Né? Atacou a fragilidade física. Jesus estava com fome, em jejum, durante 40 dias. E disse: se você, olha, o diabo trabalha muito nisso, na dúvida. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha que astúcia. Jesus podia transformar a pedra em pão? Podia ou pode? Pode. Ele transformou? Não. Ele não vai obedecer à voz do diabo, né? Depois, agora vamos tratar a sua vaidade. Se você é filho de Deus, olha, você está aqui no topo do templo, não precisa mais nada. Pule daqui e todo mundo lá embaixo vai ver que você é o Messias. Porque aí usou a palavra, outra astúcia, usar a palavra contra nós mesmos. Está escrito lá que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece, tal. Então, se você pular daqui, imediatamente os anjos vêm te seguram diante de todo mundo, de todo Israel, e você vai ser aclamado como Messias. Não precisa de mais nada, Leandro. É muito bonito. Certo? Vai ser uma cena daquelas maravilhosas. O Salmo 91 vai se cumprir perfeitamente na sua vida. Outro ataque, o ataque da vaidade pessoal. E por fim,
o ataque no espírito, que é onde você tem comunhão com Deus. Olha, dou todo o poder no mundo, porque isso me foi entregue. Mas eu te dou se você me adorar. É o alvo da adoração. E quem dá o que não tem? É mentira, né? Mas ele fala da mentira, ele fala o que não é seu é ladrão, né? É ladrão, ele quem roubou. Dá o que não é seu é ladrão. Ele roubou, mas ele roubou isso lá no Jardim do Éden. E ele, é o que ele mais sabe fazer, matar, roubar e destruir. Então veja, ele atingiu as 3 dimensões do homem: a matéria, o corpo, a alma, que é seu sentimento, né, sua vaidade, sua emoção, e o espírito, que é o canal de ligação com a adoração. Então é nessas 3 esferas, como a palavra é nessas 3 esferas onde Jesus foi tentado, que nós também somos tentados. E tudo sob medida. E outra, usando a própria Bíblia contra nós. Né? Às vezes não precisa ser uma seita chegar e dizer, mas até um próprio irmão chega com heresia, como essa questão, né? Agora na Covid tem as receitas milagrosas, da água com cabelo, coisas do tipo. Né? Então as receitas milagrosas que de repente o irmão fulano em sonho, teve sonhos e visões, porque ou é época boa, viu? As irmãs estão procurando sonhos e visões, ao invés de procurar o sonho e visão da palavra de Deus. Mas tem aqueles profetas de última hora, com profecias que vai vir pragas piores, né? Depois da Covid vai vir uma outra, e vai ser 3 dias de escuridão, e vai vir gafanhoto da Argentina, e não sei o que, e começam a bradar loucuras. E muita gente fica com medo, né? Com certeza, mas qual é a visão do diabo? Fragilizar o emocional, que vai atrapalhar no espiritual. Você não vai conseguir orar, você não vai conseguir vigiar, você se entrega, você fica... O medo, ele gera essa paralisia, né? Então, o que esse texto aqui fala é orando com toda oração e súplica. E a vigilância está junto. Quando você ora e você suplica, não existe diferença entre orar e suplicar? Sim, né? Senão as palavras não seriam colocadas assim, de forma diferente. Foi qual versículo que disse? A expressão... o versículo 18. O versículo 18 aqui diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ou seja, comunicando, falando com Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, deixe de medo, deixe de covardia, porque os covardes e tímidos não entrarão no reino de Deus. E ore por todo o povo de Deus. É exatamente isso. A súplica ou clamor significa uma oração mais aprofundada, né? A oração em comum é aquela oração onde você apresenta ao Senhor e tal, mas a súplica é algo que é uma necessidade, é um grito, né? É por algo urgente, né? Não é um desespero seu, não é desespero, mas é um grito, né, de pedido de socorro àquele que pode resolver e se colocar na dispensação dele. A hora que ele quiser, ele vai agir. Mas eu estou aqui clamando: Senhor, olha aquele missionário, Senhor, aquele irmão, aquele pastor, Senhor, estou aqui diante de mim, diante de Ti, colocando isso diante do Senhor, né, como um instrumento da Tua palavra. É difícil queimar incenso, né? Você já queimou incenso? Eu já. Eu gostava daqueles incensos com aqueles aromas, né, de alecrim principalmente. Nossa, que delícia. Quando eu era católico, eu ficava ali perto do turíbulo. Sabe o que é o turíbulo? É aquela pecinha de prata onde ele coloca a brasa e joga os cristais de incenso e fica fumaçando no ambiente. Era muito comum na prática do Antigo Testamento também, né? O incensário, né? Ali é símbolo da oração. A oração é esse perfume suave que sobe as narinas do Senhor. E eu tenho que queimar incenso, e você também. Todos nós. O nosso incenso é a oração. Veja, eu não estou mandando ninguém comprar aquelas varetinhas de chamar dinheiro, de chamar fortuna, de não sei o que, controle grosso, nada disso. Eu estou dizendo, você pode queimar incenso, ou seja, você deve orar por toda a súplica e direção do Espírito Santo, né? Orando e vigiando nisso, com toda oração e súplica no Espírito, por todos os santos, ou seja, por toda a igreja do Senhor. Não é só por mim, tem horas que nem dá para pensar nos outros. Eu tenho tanto problema, o meu vídeo é um pergaminho de 10 metros. Daqui que eu termino aquilo, já estou cansado. Não deu nem para falar de Tiago ali.
Nem me lembrei de Aliança, nem lembrei que eu tenho uma igreja. Para quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É a visão que muitos têm do egoísmo, né? Isso não é igreja. Isso não é ser um soldado de Cristo, porque o foco é a batalha. Isso é ser alguém que vive no mundo de qualquer jeito. Tanto faz ir para a igreja como não ir, tanto faz ser membro como não ser, tanto faz ser A como não ser, né? Triste assim. Algum comentário? Então vamos para o tópico 2. Vamos conhecer agora o campo de batalha, né? O campo de batalha. E aí vem as astutas ciladas do diabo. Eu acabei antecipando alguma coisa. Veja aí, aliás. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Está vendo? A armadilha articulada de forma perversa, é maligna por natureza. Não é uma coisinha inocente, não. Foi sem querer, querendo, como já disse, não. É algo planejado. O líder desse reino é identificado como diabolos. É em grego, diabolos. Que significa caluniador e acusador. É o que ele mais sabe fazer. Mateus 4:1, João 8:44, 1 Pedro 5, verso 8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: primeiro, confundir a mente com a verdade. Mentira. Segundo, deturpar as escrituras. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Quarto, fazer falsos sinais. Quinto, fazer acusações. Sexto, semear incredulidade. Promover ideologias anticristãs. Né? E diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Eu amei essa parte aí, Aliane, porque primeiro que o nosso inimigo é identificado como diabolos em grego, que quer dizer acusador, caluniador, mentiroso por natureza, e é o que ele é, né? E aí, tomado por fúria e por meio do erro, ele elabora laços. Aí a gente vê os meninos no sertão, né, até na roça, criando a chamada sarpão, ou sapão, para pegar passarinho. Você já fez isso? Já. Então, você conseguia fazer aquele laço bonitinho? Fazia. Botava lá na pupa, né? Isso. Botava um pauzinho, botava um grão de milho, alguma coisa, e aí, conta aí como é. Aí ele vinha, O passarinho vinha, tocava no lacinho. Quando topava, tchau. Já era, pegou. Caiu no laço do passarinho. Tiago parece que já fez isso também, ou não, Tiago? Não é do seu tempo. Então, é exatamente isso, ele cria laços. E que laços são esses? Né? Que armadilhas são essas? Olha, confundir a mentira com a verdade. Ele mistura as coisas. A primeira mentira confundida com a verdade foi lá em Gênesis 3, quando ele disse à mulher: é verdade que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Ele sabia que Deus tinha proibido de se comer uma fruta, mas ele disse: é verdade que vocês não podem comer tudo? Aí ele misturou verdade com mentira. E aí começou aquele discurso horroroso, onde a mulher explicou: não, a gente pode comer de todos, menos aquela árvore que está no meio, porque no dia que comer vamos morrer. Aí ele entra com a mentira de novo: não, vocês não vão morrer nunca. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Olha o que Deus está escondendo. Deus escondendo, Deus é mentiroso. Então aquilo que é dele, ele transfere para o outro. Isso ele faz muito bem, né? Misturar. Outra coisa, deturpar, ou seja, confundir, como ele fez com Jesus lá, né? Quando ele diz: ó, pule daqui porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele confundiu. Não era naquele contexto em que Jesus deveria pular e se exibir, mas era no contexto de proteger Jesus dos momentos de perigo, ou qualquer cristão, né? Ou qualquer servo de Deus, né? Que Deus coloca os anjos dele para nos guardar, né? De qualquer perigo. Depois, dissimular e induzir. Ser dissimulado, fazendo acusações, semeando incredulidade, promovendo ideologias anticristãs, quer dizer, falsas doutrinas, heresias. Tudo isso são armas, são laços do diabo. Inclusive, durante a semana, eu até fotografei esse trecho aqui e coloquei no grupo para todo mundo ver. 7 formas com as quais o diabo tenta enganar. Está aqui, né?
confusão, deturpação, dissimulação, falsos sinais. Poxa, até fazer fogo do céu a criatura é capaz de fazer, né? Mandar tempestades. Eita, né? Então muita coisa vai acontecer, principalmente no período da grande tribulação, mas a gente já vê essas pragas, essas maldições que vêm, ele está por trás, né? Esse vírus que está assolando o planeta, ele está por trás, né? De toda a maldição, de toda, né? De todo injúria. Então, diante disso aí, qual é a minha postura? Revestir-se de quê? De toda a armadura de Deus. Pronto. Revestindo-me da armadura de Deus, todos esses laços aqui são quebrados. Agora, se eu não me revisto, então eu posso cair em qualquer um desses buracos aí. Existe lá no mundo militar a questão de você criar armadilhas também. Aquele piso falso, né? Não sei se vocês já viram no filme. Você cava um buraco, bota umas coisas, né? Uns galhos de árvore, bota a folha por cima, aparentemente é um chão firme. Aí vem o inimigo, caiu. É exatamente isso que ele faz, ele cria ciladas. Ou então coloca aquelas minas, coitadas, que lá na África, né, nos países que vivem em guerrilha, bota aquelas bombas, o menino vai pisar ali, bom, explode, aí perde a perna, perde parte do corpo. É exatamente isso. Campo minado é o que o diabo tem para nós. Então a gente tem que andar assim. Então aquela areia movediça. Movediça também é muito comum lá na África, né? Quanto mais você mexe, mais você afunda. Então é isso que o inimigo tem, né? Caiu num buraco desse, caiu num laço desse, é o fim do mundo? Não. Ninguém aqui é super-homem, mas a gente pode clamar, né, por misericórdia e evitar. Oh meu Deus, eu caí, né? Agora eu tenho que sair. Como é que eu vou sair? Senhor, me ajude, né? E vai ajudar sim. 2. O conflito contra o reino das trevas. Nossa luta é contra quem? É isso aí que a gente vai ver agora com essas palavrinhas difíceis, principados e potestades. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então a minha luta não é contra pessoas físicas. A minha luta, ela pode acontecer no plano pessoal, individual, mas principalmente no plano coletivo. O conflito, então, é contra essas hostes. O que quer dizer uma hoste? Não é hóstia não, é hoste. Qual o significado dessa palavra? Ninguém está perguntando nada, não está todo mundo atento ou enfim. Nenhum comentário, nem a paz do Senhor pra gente, meu Deus do céu. Estão dando a paz do Senhor, amém, que Deus os abençoe, né? O que é uma hoste? Dentro do exército, essa é uma linguagem comum, né? Uma hoste nada mais é do que um pelotão. Por exemplo, uma hoste romana era composta por 100 soldados romanos. E tinha um presidente daquela hoste que era chamado de centurião. Um comandante de 100 era um centurião, era um destacamento. Então, uma hoste significa um destacamento de demônios, no caso das hostes espirituais da maldade, ou então também pode ser recebida com o nome de legião, né? Pode ser legião de demônios ou legião de anjos do bem, certo? Então, é um destacamento militar. Então, ele está falando aí que o conflito com o reino das trevas, ele é um conflito dirigido, calculado, medido por ambas as partes. Tanto daqueles que estão sofrendo o ataque, eu tenho que saber como reagir, como por eles, né, do reino das trevas, que estão também fazendo as coisas de forma calculada, meticulosa. Então temos que ter cuidado, né? O cenário da batalha é espiritual. E a natureza pode ser pessoal ou coletiva, a depender da condição. Alguma declaração?
Então eu quero entrar exatamente agora nesse outro tópico para falar sobre principados, potestades, que é a agência das potestades do ar. Pois não. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Letra A. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são malignos. Como assim? Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Por fim. Letra C. Eles são astutos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Nossa. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Está vendo, Alian, quanta coisa aí? Mas o que é mesmo principado, potestade? O que significa isso? Hostes da maldade? O que quer dizer isso, essas palavrinhas? Como a gente traduziria? Eu já estou com a Bíblia aqui com uma linguagem mais traduzida, né? Mas se eu for procurar no dicionário o que quer dizer uma potestade e o que quer dizer um principado, né? Olha o que diz a nova tradução da linguagem de hoje no versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Ao invés de dizer carne ou sangue, ela diz, olha, a nossa luta não é contra pessoas humanas, contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem lá nas alturas. Aí ele vai dizer, os governos, que são os principados, e as autoridades, que são as potestades. Está vendo? Governos e autoridades. E os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Esse mundo de trevas, né? Esse século tenebroso, esse reino espiritual, né? Que é o que está comandando aí toda essa destruição, essas mortes, acidentes, é tudo operação desses espíritos. E você vê, né, que eles são poderosos, eles têm autoridade, eles são príncipes. O exército das trevas ele é dividido também hierarquicamente, né? Existem capitães, generais, tudo aquilo certinho. Assim como no exército de Deus existe anjo, arcanjo, serafim, querubim, lá no reino das trevas também tem por categoria. Existem demônios com mais autoridade e demônios com menos autoridade. Entendeu? Deus não tirou nada disso deles. Então eles têm essa organização de poder e essa divisão. Quartel-general. Um quartel, São decaídos sob o domínio do diabão, né? O chefão que exerce o domínio sobre todos eles. São malignos porque eles estão falando aí como demônios, né? Estão falando de demônios. E são astutos porque eles estão a todo tempo querendo derrubar quem? A igreja. A igreja. Apesar de tudo isso, e é o que eu gostei do que o pastor Douglas Batista, que é o autor dessa série, ele coloca, gente, apesar de tudo isso, de ser um imenso império, nós não sabemos quantos são esses demônios, né? A palavra diz que a terça parte dos anjos caiu junto com Lúcifer, mas ninguém sabe quanto, né? Apesar de tudo isso, a igreja é exortada a não temer. Não tema, porque o próprio Jesus disse, as portas do quê? Do inferno não farão o quê? Não prevalecerão contra a minha igreja. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somos incentivados então a lutar e a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível que está acima de todo o governo, de toda autoridade, todo poder, né, de todo principado e de todo domínio. Então, Jesus, ele é todo poderoso. O exército de Jesus já venceu, Tiago. Não vai vencer, entendeu? É algo interessante, porque ao triunfar na cruz do Calvário, acabou. O inimigo se tornou um inimigo sem cabeça, sem autoridade nenhuma. Onde a igreja chega, o domínio é do Senhor Jesus Cristo.
Ai, vamos ter que fazer culto de libertação, vamos ter que... Chega que tem que fazer quebra de maldição familiar. Ora, a palavra não dá essas indicações. O evangelho simplesmente chegava e o mal ia embora. Os demônios eram expulsos, as enfermidades eram curadas, não é isso? E continua sendo. Onde quer que a igreja chega, acontece um milagre. Não precisa estar fazendo, vamos fazer curso de libertação. Vamos fazer... Gente, a presença de Cristo é o princípio da libertação. Se for necessário expulsar, vai lá, coloque sua mão, repreende e aquele mal vai embora. Vai tudo, obviamente, guiado na direção do Espírito Santo. Você está com a sua armadura em dia, Tiago? É assim que eu tenho que ver. Como é que está a minha armadura? Eu não vou sair por aí dando tiro em todo mundo, né? Se bem que na minha armadura não tem revólver. A gente vai ver aqui qual é a nossa arma de ataque. Parece que só tem uma, viu? Mas eu quero andar com granada, dinamite, bazuca, míssil antiaéreo. Eu quero andar com tudo. O que tiver hoje me dê. Mas aqui só vai ter uma arma de ataque. Só uma. E as demais todas, armas de defesa. Então somos ordenados pela própria palavra a nos defender mais do que atacar. No sentido de